traz conforto e alivia as dores das minhas feridas. A voz de Maria, suave melodia, que traz seu coração cada vez mais no coração de Jesus. As mãos de Maria sobre a alma minha, sua santa bênção, sua proteção para minha vida. A voz de Maria, as mãos de Maria, seu sorriso doce que me faz cantar. Tu és minha mãe, Maria. Os olhos de Maria dentro da alma minha, aquece o coração, retira a frieza, a perdoar, ensina o amor de Maria, tão doce poesia, dentro do coração sussurra mais e mais o nome de Jesus. O olhar de Maria dentro da alma minha, tão linda beleza, imensa ternura e harmonia. A voz de Maria, o olhar de Maria, seu sorriso doce que me faz cantar. Tu és minha mãe, Maria. Ave Maria, dos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai dessas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, Laraririri, cremos em vós, laraririri, Virgem Maria. Rogai por nós, ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos céus acendem, o vento conduz a vós, Virgem Maria. Rogai por nós, Ave Maria, larari, dos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai essas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas.
abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, Laraririri, cremos em vós, laraririri, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem, o vento conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Quando estou só, sentindo-me cansado, preocupações perturbam meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma, me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou segura, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou segura, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te
te abençoar. O Natal não é só presentes, não. Deve ser um dia de paz e amor. O Natal não é só presentes, não. Deve ser um dia de paz e amor. O Natal que a gente quer é uma vida bem melhor. E você também pode ajudar a fazer. O Natal que a gente quer é uma vida bem melhor. E você também pode ajudar a fazer. O Natal não é só presentes, não. Nós adiantamos só um pouquinho o Natal. Hã? Muito bem. Dá esse aqui. Acho que esse aqui. Esse é mais novo, né? Tá bom. Deixa esse daí para o palestrante. Né? Deixa esse para o palestrante, né? Melhor, né? Então, tá. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez nós aqui reunidos, irmanamente, e sempre com o nosso pensamento voltado ao Mestre Jesus, nosso Mestre por excelência e o nosso companheiro de todas as horas. É Ele que nos socorre sempre. Naqueles nossos momentos de dificuldade, qual é o primeiro que a gente chama? Ai, Jesus, não é? Porque Ele realmente é o nosso companheiro, nosso irmão maior. Aquele Espírito que veio para exemplificar e que até hoje nós ainda caminhamos de forma lenta, dada a dificuldade da nossa compreensão. Então vamos colocar a partir deste momento em nosso coração e pensamento a divina imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela imagem doce do Nazareno. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai. Seja o teu santo e divino nome e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos no teu amor, que coloquemos o perdão em nossas ações diárias, como forma de reajuste às leis do Pai e aos nossos irmãos. Em especial àqueles que necessitam do nosso perdão para continuar a sua caminhada. Reconhecendo a nossa pequenez diante de Ti e o quanto ainda necessitamos do Teu amor, do Teu amparo e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, da corrente espiritual de proteção externa,
a corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecermos das correntes do bem, em auxílio aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. O palestrante da noite é o nosso irmão Alcide Júnior. Ele é do Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros e ele vem aqui nos prestigiar com a sua palestra, com o seu conhecimento e amorosamente conversar com todos nós. Uma boa noite, uma boa palestra. Boa noite a todos. Se vocês me permitem, eu vou ficar aqui mais próximo a vocês, tá? Não sou nenhum palestrante de ficar lá em cima, nem vou apresentar nenhuma música. Não sou nenhum cantor, nem nenhum ator. Antes de mais nada, eu fico muito feliz de estar aqui, de receber esse convite. Eu vou falar um nome, mas eu agradeço a todos que me receberam, a Margarete, com muito carinho, muita educação. Fiquei feliz de encontrar a Sônia e o Eduardo, esses queridos seresteiros do Evangelho. Eu muito mais faço Júnior, né, do que o Alcides. Eu brinco que o Alcides é meu pai e eu sou o Júnior. Eu comecei a ver espíritos com 7 anos de idade. E devido à minha inferioridade moral, eu não via espíritos bons de luz. Então, vocês imaginam uma criança de 7 anos ver espíritos? Imaginem a dificuldade que eu sentia. Com 9 anos de idade, nós nos mudamos, e daí eu passei por um apartamentozinho um pouco maior, eu tive o meu quarto, a minha irmã o quarto dela, e meus pais o outro quarto. E eu, toda noite, antes de dormir, eu via um irmãozinho ali no corredor. Então, eu saía dali, ia até a cama da minha mãe, cutucava ela e falava: mãe, eu estou vendo um espírito. E ela falava assim: filho, volta para a sua cama, reza um Pai Nosso e uma Ave Maria. Vocês podem imaginar quantos Pai Nosso e Ave Maria eu devo ter rezado na minha vida. Mas com mais ou menos 16 anos de idade, na adolescência, eu senti uma necessidade, eu, minha mãe e minha irmã, meu pai navegava, era embarcado, em procurar ajuda, porque a maioria de nós procura o espiritismo pela dor, né? É difícil encontrar alguém que chega a uma casa espírita e fala assim: olha, você está precisando de ajuda? Eu falei: não, eu só vim aqui agradecer tudo que eu tenho. É mais difícil a gente encontrar uma pessoa que venha pelo amor. E o meu caso, e o caso da minha família foi esse. E nesses 36 anos, que não querem dizer absolutamente nada, eu estou no espiritismo. Eu trabalho na mediúnica na terça-feira, aqui no Luiz Monteiro, através da psicofonia, da psicografia, da clarividência. E na quarta eu tenho o prazer de ficar com jovens na Mocidade Espírita. Então eu coordeno junto com uma trabalhadora, uma jovem, nós coordenamos a Mocidade Espírita. Nós estamos com 10 jovens. E também tem a evangelização infantil, que outras irmãs cuidam, são 86 crianças, se não me falha a memória. Eu preciso combinar 3 coisinhas com vocês. Quando eu fui falar a primeira vez, alguns anos atrás, o Dr. Zé Nilson, que todos aqui vocês conhecem, e que precisa ainda das nossas preces, que voltou a se internar, né? Voltou a se hospitalizar, está na Santa Casa. Ele soube que eu ia falar e ele falou assim: Júnior, ô garoto, ele falou assim: é você que vai falar amanhã? Eu falei: sou, doutor Zé Nilson, sou eu. Você está nervoso? Eu falei: não. É óbvio que eu estava muito nervoso. E ele falou: não, garoto, fica tranquilo. Você é estudioso e tem um conhecimento e tudo mais, vai dar tudo certo. Daí ele fala assim, ele dentro da sua humildade, ele pegou e me colocou no mesmo patamar. Ele pegou e falou assim: olha, pensa o seguinte,
Palestrante é o Divaldo. Nós somos divulgadores da doutrina espírita. Então eu estou aqui na condição, não como um palestrante que não sou, mas como divulgador da doutrina espírita, tá bom? O segundo ponto é que absolutamente tudo que eu disser aqui para vocês hoje, por favor, não tenham dúvidas, serve muito mais a mim do que qualquer um de vocês. E um terceiro ponto, eu não sei, eu acabei não perguntando para a Margarete, mas se algumas casas que a gente vai apresentar temas, às vezes tem o carinho, tem a educação, né, de aplaudir. Eu realmente, dentro de todos os meus defeitos, eu não tenho esse defeito. Eu não preciso disso. Mas se a casa tiver esse hábito, por favor, os aplausos são para ele, para o mestre. Tá bom? Combinado? Então, esses são os 3 pontos. Agora a gente pode estudar juntos. Eu sempre peço orientação à espiritualidade. O que eu vou falar? Ai, meu Deus, o que eu vou falar? Eu não sei o que eu vou falar e tudo mais. E eles sempre nos ajudam. E eles falam, e esse tema está sendo recorrente, com certeza não é por acaso. A gente vai estudar essa noite a lei de causa e efeito. A gente tem que entender, porque muitas pessoas nos procuram, sabem que nós somos espíritas, e às vezes falam assim, Júnior, por que eu estou sofrendo tanto? Alguma coisa eu fiz a Deus. Porque não é possível uma pessoa sofrer tanto como eu estou sofrendo. Às vezes a gente tem uma capacidade incrível de dimensionar o nosso sofrimento, né? E não tem, às vezes, a capacidade de olhar ao lado e ver que, às vezes, tem irmãos sofrendo muito mais que nós. Mas a maioria de nós não entende o sofrimento. E a espiritualidade maior nos ensina que o sofrimento é uma bênção. Eu vou dizer porque bem rapidinho. Vê se vocês se identificam comigo. Os momentos que eu mais pedi ajuda a Deus, os momentos que eu mais orei, os momentos que eu mais rezei na vida, foram os momentos mais difíceis da minha vida. Só que foram os momentos que eu mais me liguei a Ele. Então a gente, às vezes, quando está tudo bem, às vezes a gente esquece dele, né? Esquece de agradecer. Esquece de que a vida tem altos e baixos. E tudo bem, o importante é a caminhada. Mas, dentro da lei de causa e efeito, nós vamos entender o que se passa nas nossas vidas. E tem uma segunda palestra, apresentação, que eu falei até semana passada lá no Cabete, que fala sobre planejamento reencarnatório. Tem absolutamente tudo a ver com o que nós estamos estudando hoje, que nós vamos estudar hoje. O planejamento reencarnatório, ele única e exclusivamente depende também, não exclusivamente, depende do que nós fazemos. Então nós sempre escutamos no decorrer das nossas vidas, né? Antigamente, como era? Lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Depois nós começamos a pensar, todo plantio tem a sua colheita. Daí nós começamos com a lei de Newton, se não me falha a memória, a terceira lei de Newton, a lei de ação e reação. Aí no Espiritismo ele traz essa luz que fala sobre lei de causa e efeito. Então vamos lá. Olha que interessante. De acordo com a doutrina espírita, é um conjunto de leis divinas que regem a dimensão moral do ser. Tudo se resume à parte moral. Tudo o que nós fazemos, nós não fazemos a ninguém, mas nós fazemos a nós mesmos. Porque é fácil da gente entender isso. Então estou bravo com o Eduardo e vou desejar que ele morra. Então eu estou despejando uma energia negativa. Quem é a primeira pessoa a receber essa energia? Não é o Eduardo, sou eu. Porque a energia está saindo de mim. Agora, se eu chego para o Eduardo e falo assim, olha, vá com Deus, aquela historinha do Chico Xavier.
Quem é a primeira pessoa a sentir essa energia positiva? Sou eu. Lei de causa e efeito. Olha lá. Qual é o próximo? Ele fala o seguinte, que essas leis morais, elas são a conexão entre as 3 revelações. Então nós tivemos Moisés, a vinda do Cristo exatamente há 2024 anos, e depois o Consolador prometido. Quem é o Consolador prometido? O Espiritismo. Ah, quer dizer que quem não for espírita não vai ter salvação? Não. O Kardec mesmo falou que se a doutrina espírita falasse que fora da doutrina não teria salvação, ele não teria ficado. O Chico é a mesma coisa. Qual é a nossa grande bandeira? Fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora do amor não há salvação. Algumas pessoas às vezes nos perguntam, Júnior, qual é a minha missão aqui na Terra? Como se fosse que eu tivesse essa condição, né? Talvez se perguntasse para o Chico falaria. Tem a moral. Mas é fácil da gente entender o que a gente precisa. Nossa missão aqui na Terra. Tudo aquilo que a gente tem dificuldade de realizar é aquilo que a gente precisa melhorar. Ah, eu sou muito avarento, eu me apego muito às coisas. Eu tenho um casaco lá que nem me serve mais, eu estou um pouquinho gordinho e eu não dou para ninguém. Não dou para o bazar da casa que eu frequento. É aí que você precisa melhorar. Olha, eu fico indignado de eu não ter nada na vida e o outro cara não ser uma pessoa boa e ele ter tudo. É aí que você precisa melhorar. Agora, nós temos uma missão coletiva. Qual é a missão coletiva? É a bandeira do Espiritismo. É o amor. Então, todos nós estamos necessitados de aprender a amar. Só que é um exercício. Todas as virtudes divinas, elas são exercitáveis. Então, eu sou muito apegado. Então, vai trabalhar num café da manhã, numa casinha. Você vai aprender o quê? A servir. Você vai ver que um necessitado que não tem roupa, você com um monte de roupa em casa, podia doar para ele. Olha o exercício da caridade. Mas vamos lá. Elas são a aplicação da mensagem de Jesus em nossas vidas, por retratar as principais recomendações para a fraterna relação intersocial. Isso quer dizer o seguinte, existem as leis divinas. Quando nós nos afastamos das leis divinas, o que ocorre? Nós sofremos. À medida que nós nos aproximamos das leis divinas, nós nos aproximamos a Deus. Por isso que não importa a religião que você segue, importa a pessoa que você é. É por isso que tem pessoas que nem acreditam em Deus, às vezes eles falam graças a Deus, mas são pessoas melhores do que nós. Quando eu falo nós, eu me coloco, eu digo nós do planeta, tá? E o que são as leis naturais? A gente tem a lei de conservação e tudo, várias leis. Agora é o seguinte, olha que interessante, deixa eu ver como é que é, olha que legal. Lei de causa e efeito ou ação e reação. Júnior, está errado eu falar lei de ação e reação? Não. Está errado eu falar lei de causa e efeito? Não. O que é melhor é a gente entender a lei. Agora, a nomenclatura, pouco importa, né? Aqui ele fala o seguinte, a qual se liga os princípios de livre-arbítrio, livre-arbítrio que é? É um presente divino. O que significa o livre-arbítrio? Livre escolha. Deus é tão bondoso que ele fala assim, olha, você pode fazer o que você quiser. Vai lá na Terra, eu vou te dar outra chance para voltar para o planeta e faz o que você quiser, meu filho. Jura, pai, eu posso fazer o que eu quiser? Eu fico imaginando, né, esses espíritos superiores, Deus então nos vê como criancinhas. Ainda mais no grau de estágio que a gente se encontra, no planeta de provas e expiações. Só que o que acontece? Ele é tão justo e tão perfeito que tem uma lei de causa e efeito. Ou seja, tudo aquilo que você fizer ao seu próximo, você está fazendo a si mesmo. E aqui ele fala, livre-arbítrio está ligado à lei de causa e efeito, fatalidade, das escolhas das provas. Opa, então quer dizer que a minha próxima encarnação vai depender das escolhas, das atitudes, dos pensamentos e das palavras que eu estiver praticando nesta vida? Absolutamente tudo. Porque não basta a gente chegar lá, e se a gente tiver condições para isso, e falar assim, olha, eu preciso voltar para a Terra porque eu cometi um grande erro. Não.
mas agora eu quero ser rico porque eu fui pobre. Não. Graças a Deus não funciona assim. Graças a Deus nós temos mentores que vão falar assim: Júnior, você já falhou tanto nisso, você ainda quer continuar? Será que não seria melhor você passar por isso, aquilo? Olha só como funciona. E aqui é o seguinte, o tema às vezes, a gente simplifica a lei de causa e efeito, como ação e reação, o que se faz, a que se paga, que não é bem assim. Só para vocês terem uma ideia, que autores como Leon Denis, Herculano Pires, André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, têm temas relacionados a isso. O tema é tão complexo e tão importante que a 9ª obra das 16 do André Luiz, que alguns dos espíritas acham que são 13, mas são 16, o André Luiz, na 9ª obra, coloca o livro de ação e reação. Tamanha importância. Um livro inteiro para falar de ação e reação. Mas vamos lá. E também o céu e o inferno. É tão importante que o céu e o inferno, no capítulo 7, olha o código. Código penal da vida futura. Ele separou, Kardec, com os espíritos superiores, 34 itens para falar do tema. Mas vamos lá. Isso aqui é para a gente entender um pouquinho. Bem simples. Causa e efeito, ele representa a lei. Ação e reação representam o nosso comportamento perante essa lei. A diferença é que causa e efeito é uma lei na qual somos submetidos, e ação e reação representam o nosso comportamento perante a lei. Lembrando que a lei física, né, a lei de causa e efeito, que é a terceira lei do Newton. Eu brinco e eu esqueci de brincar, que eu falo que dentro da mediunidade eu fico pescando pensamentos. E eu sei que já tem gente perguntando assim. Mas não deixa de ser verdade. Todos os seres estão sujeitos à lei de causa e efeito? Será que todo mundo, será que aquele espírito que já adquiriu uma certa superioridade moral, ele está abaixo da lei de causa e efeito? O que vocês acham? Sim, não? Não? Como essa lei atua no plano reencarnatório? Olha que interessante. Quando nós estivermos, se Deus quiser, numa colônia espiritual e não no umbral, vamos trabalhar para isso, né? Será que essa lei vai interferir no nosso plano reencarnatório? A lei individual pode ser aplicada de forma coletiva. Será que nós podemos errar em conjunto? E podemos resgatar em conjunto? Olha que interessante. E aqui diz o seguinte: as famílias são compostas mediante a lei de causa e efeito? Bem, eu já adianto que todas as perguntas é aquilo que vocês imaginaram, estão certas. Existe sim, como não existe o desencarne coletivo, tem lá 234 pessoas no avião, e como é que pode, ao acaso, o avião caiu e todas morreram? A gente no Espiritismo sabe que o acaso não existe. É tudo uma programação. Algumas programações nós solicitamos. Nós já temos condições de solicitar. Algumas programações são impostas. Porque às vezes o espírito não tem condição moral e às vezes ele está numa revolta danada e acha que não errou. Então ele não tem nem entendimento do que ele fez. Mas vamos lá. Bem, não vou ler tudo. A cada um será dado segundo as suas obras, fecha aspas. Nos alerta Jesus. Alertou. Então isso tem um ponto positivo, para a gente não achar que tudo é ruim. E que isso é uma lei punitiva, porque não é uma lei punitiva. O que ele quis dizer, Jesus? Olha que interessante. A cada um será dado segundo as suas obras. Se você só fez o bem, o que você vai colher? O bem. Se só fez o mal, praticou o mal, o que você vai colher? O mal. Quer coisa mais justa do que isso? Quer uma justiça divina tão perfeita? Olha só que interessante, abre aspas. O Criador concede a seus filhos o livre-arbítrio, livre escolha. Ou seja, a liberdade de agirem como bem entenderem. Porém, eu tenho medo quando eu estou lendo um livro, principalmente Emmanuel, o André Luiz, que ele está lá. Porém, entretanto, eu falo, não, lá vem chumbo. Daí está aqui. Porém, todas essas ações estão sujeitas a uma lei natural de justiça. Olha só.
Lei de causa e efeito, ação e reação, plantio e colheita. Não importa. O importante é a gente entender. É por meio dessa lei que somos responsáveis. Está aqui já a resposta de todas as outras perguntas também. Por tudo quanto fazemos ao próximo, ao nosso próprio espírito. Vamos lá. Essa é a tela principal dessa noite. Se eu conseguir fazer com que eu entenda e vocês também entendam comigo, eu vou feliz daqui, tá bom? Então vamos lá, para a gente entender a lei de causa e efeito. Eu fico andando, às vezes eu fico atrapalhando, né? Você... É? Tá. Ah, é? Ai, que bom. Só vê minha careca ali, né? Você filma, né, tadinho? Eu estou dando um trabalho para o meu irmão aqui. Olha só, todos nós erramos, não é verdade? Tem alguém aqui que acha que não erra? Não precisa levantar a mão. Todos nós erramos, tá bom? Graças a Deus. Todos nós estamos no mesmo barco, uns pouquinho mais, outros um pouquinho menos. O importante é a gente se ajudar, não é? Então aqui fala o seguinte: quando nos damos conta, nós nos arrependemos. Então eu vou ilustrar. Eu vou pegar meu amigo aqui, meu irmão. Eu fiz mal a ele. Está lá. Pode ser que ele tenha me perdoado, seja já um espírito já iluminado, com uma certa compreensão. Ele vai falar assim: eu não vou carregar esse fardo na minha vida. O Júnior me magoou, me fez isso e aquilo. Deixa ele para lá. Só que o primeiro estágio é o arrependimento. Eu vou falar assim: caramba, por que eu fiz aquilo para ele? Eu vou ser mais drástico para a gente entender. Eu num ciúmes doentio, acabei com a vida da esposa, dos 3 filhos. Pode ser que ele tenha me perdoado. Só que o arrependimento ele vai bater em mim. Eu vou falar assim, depois da loucura e dos ciúmes que me acometeu, eu vou falar assim: que besteira que eu fiz na minha vida. Mas isso basta? Claro que não. O arrependimento só não basta. Aí, caramba, ainda bem que não passou. Aí, depois do arrependimento, a gente começa a sofrer. Porque eu vou ficar com aquele negócio no meu coração. O que eu fiz? Eu tirei a vida da esposa, dos 3 filhos. Começa o quê? A segunda fase, a expiação. Mas isso basta? Eu começar a sofrer pelo aquilo que eu fiz? Não basta. Justiça divina. Depois que nós nos arrependemos, eu vou até o meu irmão, já sofrendo, já na expiação, eu chego para ele e falo assim: meu irmão, por favor, agora eu percebi o erro que eu cometi. Me perdoa. Pode ser que ele tenha essa luz e ele fale assim: eu te perdoo. Mas isso basta? Não basta. É necessário anular o mal que nós fizemos. Como? Através do bem que possamos fazer. Olha que lei linda. Não é uma punição. Ah, então eu tenho que vir numa outra vida, casar alguém ou ele mesmo, tirar a vida da minha esposa e dos meus 3 filhos para eu entender o que é uma perda tão grande? Muitas vezes sim. Mas não é dessa forma que a lei nos explica. É através do bem que possamos fazer. Reparação. Reparação. O amor cobre uma multidão de pecados, dizia Pedro. Aqui eu vou contar uma historinha. Eu vou na segunda, tá? O mal não precisa resgatar o bem aonde o bem chega antes. Tirada do livro. O mal não precisa resgatar. Lembra que eu comecei com lei de Talião? Lembra que a gente já passou por isso em outras encarnações? Lei de Talião, depois a que se faz, a que se paga, plantio e colheita, e agora a gente está estudando lei de causa e efeito, uma lei divina. Então aqui é tirada de um livro chamado A Vida Escreve. Foi escrita, psicografada pelo Chico e pelo Valdo Vieira. O espírito que psicografou foi o espírito Hilário. Mas ele conta a história, no capítulo 20,
merecimento. Vocês vão entender por quê. E ele conta a história de Saturnino. Saturnino era um trabalhador espírita, numa casa espírita, trabalhador. Aquele que todos gostavam de cumprimentar, pela sua simpatia, pela sua educação, pelo seu sorriso no rosto. E Saturnino era, resumidamente, um cristão. O Saturnino era um cristão. O Saturnino era um bom pai, um bom marido, um bom empregado, um bom trabalhador. Só que Saturnino, nessa sua história, ele estava, diz o livro, relata o livro, fala que é uma cidade praiana, não sei se era o Rio de Janeiro ou Santos, e ele fala que uns falam garapa, caldo de cana, o funcionário ali do carrinho estava pressionando cana. E estava com dificuldade. Ele foi lá, foi ajudar e o braço foi junto. Aquela correria, Saturnino foi para o hospital, passou por cirurgias. No dia seguinte o médico foi visitá-lo no quarto. Já foi para o quarto. E o médico, todo feliz, Saturnino todo cabisbaixo, triste, chegou e falou assim: Saturnino, eu tenho 2 coisas para lhe falar. Bom, doutor, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Daí o Saturnino pensou, o que pode ser mais ruim do que isso? Falei, tudo bem, doutor, dá a boa então. Falou, olha, nós conseguimos recuperar seu braço. Conseguimos toda a musculatura. Eu me afasto, fica, né? Toda a musculatura. E nós salvamos o seu braço. A notícia ruim é que nós tivemos que amputar o seu dedão. E Saturnino ficou... que dói até o braço. Saturnino, olha a idade aí. O Saturnino ficou cabisbaixo. Ficou lá internado e tudo, mas depois ele teve alta. Ele teve alta, como era um cristão, um trabalhador espírita, devotado. O que ele fez? Era médium. Na primeira sessão espírita que teve, próxima à alta dele, ele foi trabalhar. Mas Saturnino foi trabalhar cabisbaixo, triste, um pouquinho revoltado. Aí na sessão mediúnica, quem aparece para ele? O mentor dele, o mentor espiritual de Saturnino. E o mentor espiritual, ô Saturnino, e aí, como é que você está? O Saturnino olhou para ele, passou possivelmente pela cabeça dele, falou, caramba, ele não sabe o que está acontecendo? Ele é um espírito, será que não acompanhou que eu perdi o dedão? Daí ele pegou e levantou o braço assim para o espírito, né, que apareceu para ele, médium vidente. Ele pegou e falou, ele mostrou o braço para o espírito, para o mentor. Daí o mentor, ô Saturnino, mas esse é motivo? Daí ele falou, como assim? Ficou indignado com o mentor. Falei, como assim? Não é motivo, caramba? O que eu fiz a Deus? Ele deve ter pensado, né? Logo eu, que sou um trabalhador da seara. E o mentor já ficou mais sério. Chegou assim e falou, Saturnino, você não se recorda? Aí o Saturnino já gelou, né? Ficou parado. Falou, opa, o que eu fiz? Daí o mentor dele começou, através da sua tela mental, a mostrar uma vida anterior de Saturnino. Não lembro se era anterior ou algumas anteriores. O Saturnino era um patrão, era um empresário, muito austero, muito rígido. Aqui entre nós, grosso. E o Saturnino, dentro de um momento de fúria, que já tinha chamado a atenção de um funcionário 3 vezes, ele falou, não vai ter a 4ª. Foi lá querer ensinar no maquinário como deveria fazer e, na sua raiva e no seu descontrole, ele pegou o braço do funcionário e o funcionário foi triturado, o braço triturado pela máquina. E o Saturnino adquiriu uma dívida que ele mesmo solicitou,
que ele passasse pela experiência de ter um braço arrancado por uma máquina. Mas vocês lembram que o mal não precisa ser pago com o mal? O que aconteceu com Saturnino? Ele tinha se transformado. Ele era um verdadeiro cristão. E por misericórdia divina, ele perdeu só o dedo. Ele reverteu o seu resgate na perda do único dedo, não no braço inteiro. Essa é a lei de causa e efeito. Essa é a justiça divina. Esse é o amor de Deus. E eu não posso passar muito. Kardec, ele dizia: não somos responsáveis só pelo mal que fazemos. Olha que importante agora. Também somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Eu tinha uma mãe de uma colega minha, que uma vez, muitos anos atrás, ela perguntou: Júnior, eu vou para o céu? É interessante isso, né? Às vezes as pessoas, como a gente, como é espírita, elas acham que a gente sabe de tudo. E eu falei: dona fulana, como é que eu vou saber? Quem sou eu para saber se a senhora vai para o céu? Uma coisa eu aprendi, isso faz mais de 20 anos. Falei assim: se a gente faz o bem, a gente vai colher o bem. E ela chegou e virou para mim e falou assim: não, mas eu não faço mal para ninguém. Na hora eu não sei de onde veio isso. Eu falei assim: dona fulana, até essa parede não faz mal para ninguém, a não ser que ela caia sobre nós. Mas até uma parede não faz mal para ninguém. É o que o Kardec quis dizer. Nós temos possibilidade, todos aqui que aqui estão, encarnados e desencarnados, todos têm a possibilidade de fazer o bem. A espiritualidade nos ensina, nos fala, eu li há muito pouco tempo, algumas semanas atrás, que não existe um espírito no planeta Terra. Pode pensar em quem vocês quiserem. Hitler. Não existe nenhum espírito no planeta Terra que não tenha condições de fazer o bem. Todos nós temos condições. Porque todos nós temos uma centelha divina em nossas almas. Todos nós carregamos isso. O que difere um dos outros é que uns já escolheram o caminho do bem. Nós estamos aqui escolhendo o caminho do estudo, para nos transformar. Muitos já conseguem, dentro de uma casa espírita, ser um verdadeiro cristão. O grande desafio é quando a gente sai daqui, né? Porque a gente não tem essa paz, não tem uma música maravilhosa. Lá no dia a dia é mais difícil. Mas vamos continuar. Eu só vou ler isso antes de finalizar. Olha o que o Kardec dizia, para a gente entender também a lei de causa e efeito. Para a gente entender por que tem pessoas que têm câncer de pulmão se nunca fumaram. Olha só, abre aspas. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. Obviamente o corpo físico não conseguiria escapar do que está enraizado no perispírito. E aqui diz assim: as perturbações que ela sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam de modo geral. Olha só, as plantas, os animais e os homens. Enfermidades que, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estimulante que a impele, por força da necessidade, a procurar meios de as combater e a descobrir leis da natureza. Eu tenho mais uns 5 minutinhos. Ixi, agora 4. Para a gente entender um pouquinho, com certeza vocês já escutaram que o que nós fazemos de bem, o que nós fazemos de caridade, é o nosso advogado pela eternidade. Tenho certeza que a maioria de vocês já escutaram isso. Ou seja, o bem que nós fazemos a qualquer pessoa é o nosso advogado pela eternidade. Aqui é a história de 4 amigos. 4 amigos. Um deles recebeu uma intimação no oficial de justiça, erroneamente, mas recebeu uma intimação de que ele tinha feito uma coisa errada, tinha batido em alguém, tinha
cometido uma tentativa de assassinato, e ele ficou desesperado. E foi procurar ajuda nos 3 amigos que ele tinha. O primeiro amigo chegou e falou assim: fique tranquilo, eu vou te ajudar financeiramente e vou te acompanhar até o fórum, até a porta do fórum. Esse amigo é o que demonstra o bem material. É aquele que ofereceu dinheiro para ele contratar um advogado. Aí nós temos o segundo amigo, que eu falei errado, o primeiro só ofereceu o dinheiro, o segundo já pegou e falou assim para ele: não, eu vou fazer o seguinte, amigo, eu vou com você até a porta do fórum, eu vou te acompanhar, eu vou te levar até a porta do fórum, eu vou te acompanhar até o momento decisivo. Esse segundo amigo representa a família, porque a família fica com a gente sempre, mas tem determinados momentos que a gente tem que voar sozinhos, né? Principalmente os nossos filhos. Chega um momento que eles mesmos voam e às vezes esquecem da gente, né? Mas esse segundo amigo representa a família. O terceiro amigo chegou e falou assim para ele: não, eu não vou só te ajudar financeiramente, eu não vou te levar até o fórum, eu vou ficar com você na sessão, no interrogatório. E eu serei testemunha da pessoa honesta que você é, daquilo que você não fez. O que esse terceiro amigo representa? O bem que nós fazemos. É o nosso advogado em toda parte. Olha a importância da caridade. Nunca prejudicarás alguém sem prejudicar-te. Nunca beneficiarás a essa ou aquela pessoa sem beneficiar-te a ti mesmo. Através de nossas ações sobre os outros, traçamos os nossos próprios caminhos. Chico Xavier. E para finalizar, eu, de coração, com muito carinho, a dona Ismênia, dona Maria Máximo, pelo exemplo que elas foram, não só para esta casa, mas para todos os médiuns, através da sua mediunidade incrível que a dona Maria Máximo tinha, mas pelo que ela representa, e é um exemplo muito próximo a nós, próximo a vocês que são dessa casa, frequentadores, que ajudam a casa de N formas. Mas eu finalizo dizendo que uma história de um filme muito bonito que eu vi, e no final o ator ele relata para o outro amigo uma história do Antigo Egito, que os egípcios eles acreditavam que quando a gente morria, quando a gente desencarnava, a gente era recebido pelos deuses, eles acreditavam em vários deuses, e que esses deuses, eles faziam apenas 2 perguntas a quem quer que chegasse à porta dos céus. E é o que eu gostaria que nós refletíssemos essa noite. A primeira pergunta que os deuses faziam era: você encontrou felicidade em sua vida? A segunda pergunta, mais importante que a primeira, e talvez definisse mais a entrada desse espírito ou não no reino dos céus: a sua vida trouxe felicidade a alguém? Todos que estão aqui, eu tenho certeza absoluta que têm capacidade de fazer alguém feliz, de ajudar com um abraço, ajudar com os ouvidos, ajudar com uma prece que seja. Todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, têm essa capacidade. Essa vida que nós estamos tendo aqui é um grande presente divino. A espiritualidade nos ensina que essa encarnação é a mais importante de todas que nós já tivemos. Não é porque é o hoje, do que o passado já foi, obviamente não tem como voltar, e o futuro ainda não veio. Essa é a mais importante porque é a nossa última encarnação
antes da mudança planetária. Todos vocês já escutaram que o planeta, através da lei do progresso, vai passar por um mundo de expiações e de provas para um mundo de regeneração. E toda essa colheita e toda essa divisão já está acontecendo. Nas mediúnicas nós recebemos informações dos espíritos que não querem sair do planeta porque querem que continue nas trevas. Esses irmãos não continuarão conosco. Eles irão para um planeta inferior, para um planeta primitivo. Então essa encarnação é a nossa mais importante. Nós temos um grande presente, que é o livre-arbítrio, esta encarnação, o nosso anjo da guarda, nossos mentores espirituais, uma casa como essa, que vocês, todos nós somos assistidos desde quando entramos, os fluidos benéficos e de cura que vêm através da música, os fluidos calmantes que tanto nós necessitamos, eles vêm através das notas musicais. Então que nós possamos fazer um novo começo, como diz o Espiritismo, que nós possamos, a partir da nossa saída desta casa, nos transformarmos num ser melhor. Não importa os nossos erros, não importa o que nós já fizemos, o que importa é o que nós vamos fazer daqui para frente. Todos fiquem em paz, muito obrigado por estudar comigo, que nós possamos, quem sabe, estar num próximo encontro juntos, aprendendo juntos e compartilhando os ensinamentos desse mestre maravilhoso que nos ensinou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado.